Gostaria, todos vocês presentes, agradecer muitíssimo ao professor Adriano por dar a oportunidade, pedir desculpas por não estar aí presente, dizer que é uma das maiores alegrias da minha vida foi poder ter participado desses encontros, desses congressos promovidos aí pelo Adriano e a sua equipe, e também a minha alegria hoje de estar aqui. Cumprimentar as minhas duas queridas amigas da banca de hoje, a Martina e a Nathalie, né, desejando também a elas uma excelente exposição, né. Muito obrigado. Então, eu vou diretamente ao ponto, o tempo é pequeno, né? É, vou falar de algo que poderia ser titulado uma relação fenomenologia e ética, ou a questão da existência, né? O ponto de partida é um tema de Karl Jaspers, né? A paixão da noite, né? E a lei do dia, né? A lei do dia, a paixão pela noite, é um belo e bom combate de ambos, né? Que seria assim, né? Então, o ponto de partida é essa proposta de Jaspers de pensar a correlação dessas duas fontes aí da existência humana, e que, de certa maneira, me permite também fazer um pouco uma leitura de Russell, sobretudo Russell a partir dos anos 20, é um texto aqui de 1923, portanto, há 100 anos, né, Russell contava aí com tantos problemas já, ao pós-guerra, coisas trágicas da vida dele, e que o fizeram a ter, assim, um flerte com uma visão pessimista da vida, né, como se Russell estivesse lendo Schopenhauer, e mesmo depois Cioran, né, que vem depois dele, mas, enfim, autores que veem essa relação com a vida de uma forma mais pessimista, né? Menos ligada a essa, vamos dizer assim, lei do dia, relacionada à construção, ao diálogo, ao teleológico, enfim, é tudo aquilo que, do ponto de vista de uma vida que busca esclarecimento e razão, está acreditando, de certo modo, né? Então, Russell, nesse texto de 1923, em que ele fala do valor da vida, do valor do mundo, da moralidade, da felicidade, se encontra ali nas atas do CLAFEM, né, e também no Russell Studies, do volume 13, 96, 97, é o número 3, né? Então, eu tomo esse texto assim como ponto de partida para pensar essa tentação de uma leitura pessimista da vida por parte de Russell, né? A dúvida sobre a prática do bem, né? A dúvida sobre as valorações que nós fazemos, se elas de fato, né, esse valorado tem de fato valor, a dúvida sobre a própria racionalidade do mundo, né? E principalmente, né, aqui eu destacaria essa dúvida sobre esse olhar mais intersubjetivo da vida, né? Essa ação intersubjetiva como sendo, possivelmente, apenas um núcleo frágil de vida, né? Dentro de um deserto mais vasto, sombrio, que seria o mundo, né? Então, veja essa imagem, né? Esse trânsito pelo deserto, um núcleo frágil de vida em meio a esse deserto, né? Então, Russell não vai se entregar, embora ele esteja, de algum modo, tentado a essa visão mais pessimista, né? Russell vai estar sempre apostando na continuidade, no dever, na, numa espécie de atitude kantiana, talvez, né? Estoica mesmo, de enfrentar o deserto, né? Passar por este período, né? Fazendo, agindo, de modo a contrastar com esse pessimismo. Então, mesmo que a o psiquismo esteja enfrentando, né, a ameaça da noite, da sombra, há um trabalho, há um agir voltado para a vida, né, para a esperança, para essa busca de luminosidade, né. Então, Russell vai dizer aí que a vida humana ela está entre temor e esperança.
nessa inquietação pela finitude, pela a nossa fragilidade, não é? E que a morte seria algo irrepresentável por nós, intuitivamente irrepresentável, não? Já vejo aqui Husserl tomando o problema da finitude e da morte como estar diante de uma alteridade radical. Isso muito vai ser desenvolvido posteriormente por Levinas. Então, se o barco está afundando, dirá Husserl, né, nem por isso nós vamos nos entregar a essa situação, nos acovardando, né? E lembrando aqui um pouco do pessimismo de Schopenhauer, se o mundo for um inferno, como Schopenhauer afirmava, Husserl cita isso, não numa citação de Schopenhauer, mas se refere a esse inferno possível, né? Nós podemos resistir a ele, diz Husserl no parágrafo 4 desse texto que eu mencionei, né? Então, o fato é que, nesse primeiro ponto da minha proposta aqui, Husserl vai nos ajudar a compreender um pouco o que Jaspers está propondo, em seguida, né? Que toda essa busca de luminosidade, esse caminho para a luminosidade, de esclarecimento, de teleológico, etc., está sempre rondado por um elemento sombrio, um pessimismo possível, né? Toda aquela luta contra o ceticismo, contra, enfim, que a fenomenologia se ergue desde os seus primórdios, né? Então, a tese é essa: permanecer fiel à lei do dia sempre pressupõe o enfrentamento do abismo, né? A possibilidade do abismo, né? Essa aspiração à vida racional, portanto, né? Então, se um autor como Cioran, né, que o Husserl certamente não leu, porque veio, essa obra é posterior, né? O abismo nos chama e nós o ouvimos, né? O escutamos, né? Husserl concordaria dizendo o abismo nos chama, sim, nós não ouvimos esse abismo, mas, né, há um compromisso ético fundamental de resistir, né, de caminhar, né, para algo como sendo a luminosidade, né. No caso do segundo ponto, Jaspers vai mencionar a lei do dia e a paixão pela noite na sua grande obra Filosofia, né, de 1932, 31, 32, então o prenúncio aí de muita coisa que virá na Europa, afirmando, portanto, que nós vivemos entre a, a, esses dois polos, né? E a lei do dia seria para ele algo como uma confiança no pensamento coerente, uma confiança na razão, nas ideias orientadoras, né? E principalmente uma confiança na vontade de realizar algo, né, que seria ah, decisivo para esse compromisso, né, esse combate pela lei do dia, né? Então, é como se a vontade fosse, para Jaspers, esse percurso, né, de um ainda não para algo que pode ser realizado, como Russell fazia nas suas reflexões, na sua fenomenologia do querer. E, ou seja, a lei do dia é essa busca de construir aquilo que ainda não é, e também, né, a melhorar aquilo que já está, de alguma forma, já existe, né? Então, construir algo ou melhorar algo que já é. Mas o ponto que Asper salienta é esse: nós nunca estamos acomodados, tranquilos, serenos, né? Há sempre um combate, há sempre uma luta que faz parte da existência. E nessa luta nós podemos sucumbir, né? Na medida em que os nossos objetivos podem se dissolver, se dissipar, nossas tarefas, né? A paixão que pode surgir pela noite, que nos desobriga de dar explicações, de buscar esse compromisso com a lei do dia, e, portanto, nós ficamos como que resistentes à própria lei do dia, né? O que Jaspers destaca, aqui acho muito forte, né, é que há nesse momento da paixão pela noite, um fascínio pela morte, né? Então, há tantas possibilidades aí de comparação para isso. Acho que a mitologia ensina muito para ele, a literatura, né, sei lá, acho que Goethe, né, depois, posteriormente, Thomas Mann, né, talvez, né,
tem muitos elementos ali para, né? A questão da metafísica, né? A, enfim, a, todo o conhecimento que ele tinha da questão psiquiátrica, né? No seu trabalho, né? Como alguém que conhecia, né? Os problemas, lidou com eles, né? Nessas suas atividades, né? Então, o grande problema que Aspas vai ver é que o dia não está preparado para reconhecer, né, o mundo da noite, né? Ou seja, reconhecer a inevitabilidade da relação desses dois mundos é algo mais do que necessário, segundo Jaspers, né? Aqui eu destaco talvez a influência de Nietzsche, de Kierkegaard, né? Que ensina Jaspers é essa presença do obscuro na existência, né? Esse lidar com o obscuro que não pode ser compreendido, que não pode ser dominado, que não pode ser abarcado, né? Há um, o ponto é esse, há um fundo de obscuridade que nos constitui e com o qual nós precisamos estar sempre lidando, tá? Compreendem bem? É um fundo de obscuridade que está sempre emergindo de algum modo e com o qual nós estamos nos relacionando sempre. Ele pode nos envolver de um modo muito forte, né? Então, tem aí o apego à terra, não é? Essa questão tão complexa que vai gerar tantas políticas trágicas, né? Ou a questão materna, o vínculo materno, essa relação profunda com o elemento materno, né? Então, isso tem algo profundo aí, talvez da psicanálise, da literatura, da mitologia, os laços sanguíneos, né? Essa ideia de raça. Então, aqui é prenúncio, talvez, de muita coisa que virá e que motiva Jaspers a discutir esse fundo obscuro que nos constitui, de algum modo, com o qual nós precisamos lidar e, e é um fundo que pode romper a qualquer momento na vida e mesmo na história, né? Ele nunca é eliminado totalmente, não se pode eliminar esse fundo, né? Qual é o que se deve fazer? Pergunta aí aspas, o que se deve fazer é transfigurar esse fundo, né? Então, é o cultivo de um amor pelo nosso país, né, de uma forma construtiva, né, é esse aprimoramento possível de um sentido de família, né, quer dizer, alguma coisa criadora e não remontando, né, a algo que nos aprisiona, o que nos envolve, né, sombriamente, né, transformar a própria vida erótica em comportamentos de companheirismo, de fidelidade, né? Construção de vida, né? O amor pelos outros, né? Transformado, então, em essa dimensão transfiguradora aí desses elementos mais sombrios, né? E, principalmente, acrescento aqui essa resposta que podemos dar a partir da nossa própria condição histórica, né? Então, a lei do dia traz um sentimento de felicidade para a consciência de Jaspers, né? Uma comunicação que pode ser buscada, que pode ser realizada, uma vida que pode se oferecer como um dom, né? Essa é uma coisa muito bonita que ele diz aqui, se aproxima de muito do que Russell já propunha, né? Essa vida que está, de algum modo, interpelada, né? É uma vocação, diria Russell, e aqui Jaspers diria, é uma interpelação pela transcendência, né? Aquilo que não pode se tornar objeto para nós, não pode ser apropriado por nós, né? Portanto, a existência, diz Jaspers, né, é um poder de agir, é uma possibilidade de conhecer, de buscar o conhecimento, de mudar a realidade, né? Então, essa dimensão prática, ética, profunda, né? Não abandonar-se na passividade, como Russell dizia, né? E, principalmente, esse dom de si, que para Jaspers é uma audácia necessária à própria filosofia, né? Sem o que não haveria filosofia, né? Audácia diante desse substancial da noite que não pode ser removido, né? Mas que, a partir do qual podemos nos reconduzir à luz do dia, né? Então, a lei da morte é vencida. Isso eu acho muito forte, né? Levinas diz tempo todo isso também. É uma luta contra a morte, ou contra essa lei da morte, essa paixão pela noite, né? É, então, entrar nessa profundeza seria abandonar toda a disposição que nós temos por algo construtivo e saudável, né?
Então, toda essa defesa como Rússia da boa vontade, né, da possibilidade de agir, da possibilidade de reconhecer a riqueza, a beleza da vida e do mundo, a alegria de viver que se reflete nisso, né? E essa possibilidade só existe porque o dia é inseparável da noite. Isso tem que ser sempre lembrado. É uma resistência, um enfrentamento, né? Portanto, os dois mundos, né, lei do dia e paixão pela noite, são dois mundos que constituem uma polaridade que nunca, né, que nunca se torna clara, cada um se ilumina ao contato do outro. Posso colocá-los um em face do outro para esclarecê-los, mas não conhecer o que eles são, em sua essência, né, pelo pensamento. Então, o pensamento não alcança essa dimensão, embora a gente possa lidar com isso, né, na existência, né, diante de uma abertura à transcendência. Finalizando, então, o ponto 3, não é? Russell e Jaspers, o belo e bom combate, né? Há sempre uma sombra pairando aí, acompanhando o nosso caminhar para a construção, para a luz, né? Relativismo, a todas as antinomias do pensamento, os limites que nós constatamos, né? As próprias situações limites, né? Nós queremos ultrapassar os limites, mas há sempre o fracasso como algo inevitável, como algo iminente, né? Quem quer que veja a realidade face a face, disse aspas, né, tal como ela é, parece forçado a se dar conta da rígida obscuridade do nada. Então, há uma constatação forte aqui da existência diante de tudo o que pode nos trazer, né, esse lado sombrio, mas Russell diria, né, junto com Jaspers, há uma alegria quando cumprimos o próprio dever, há uma satisfação de buscar o bem, de assumir essa busca pela verdade, esse compromisso, né, superando, né, esses elementos sombrios, né, procurando realizar o melhor para nós e para os outros, né, a ponto de que aqueles que, de certo modo, tenham feito essa opção pela noite, ou caído nessa paixão, possam reconhecer, mesmo de fora, a beleza que se opera nessas almas, nessas mentes, nessas pessoas, né, que trilham esse caminho, né, na disponibilidade, no dom de si, na abertura para o outro, para a busca da verdade, etc., né? Eu acho uma coisa fantástica aqui, eu já estou indo para a finalização, né? A Jaspers diz, há sempre recursos e tempo disponíveis, né? A temporalidade, não só como finitude, mas como esperança e abertura a, aos outros, né? Então, eu concluiria, né, dizendo, né, para Jaspers e para Russell, né, há uma motivação profundamente ética do pensar. Nós não podemos fugir à responsabilidade pelo peso da história sobre nós, né, e Jaspers, isso é muito forte. Eu faço uma citação aqui, no texto sobre a culpa alemã, né? Se não dediquei minha vida a evitar o assassinato dos outros, sinto-me culpado de um modo incompreensível do ponto de vista jurídico, político e mesmo moral. A dimensão não é o estabelecido, mas algo que transcende isso, é uma culpa metafísica, é uma culpa da própria condição humana, não é? No estar possivelmente sendo cúmplice da, da paixão pela noite, né? Ou seja, tudo aquilo que é possivelmente assassino em relação às vidas humanas e assim por diante, né? Então, o grande desafio é o modo como o ser humano, né, está, se situa e age em relação a outro ser humano, dirá Jaspers, né? É a vinculação entre as existências, né? E aqui, para concluir, né, o mundo aparece, diz ele, na solidariedade ou pela solidariedade, né? Nós nos certificamos da substância de nossa reflexão a partir disso, da solidariedade. Solidariedade fundamental, essencial para a filosofia. Então, a força da noite, ela pode nos fazer, né, abrir a realidade, né? Ela pode nos fazer ter esperança, encontrar uma razão, ah, uma paz, digamos assim, não enganosa, dirá Jaspers, né? Eu finalizo, né, com uma citação do volume da filosofia, né? O mundo só se torna próximo de nós quando tivermos
lido a cifra de sua destruição. Então, veja esse elemento da noite sempre presente, né? Não podemos nos deixar iludir. O mundo só se torna próximo de nós quando tivermos lido a cifra de sua destruição. É então que o amor pela vida pode ser realizado sem jamais se cansar. E o mundo, por sua vez, né, pode manifestar sua beleza indizível. Então, assim, essa confiança é um bom e belo combate. Eu coloco ambos nessa mesma linha, Russell mais atento a um processo específico dele, não interpretando a existência como faz de aspas, mas, em certo sentido, eles podem ser esse emblema de razão e existência sempre em jogo, numa luta que sem fim, mas numa luta carregada de beleza, de confiança, né, de ética, de abertura, né, enfim, de amor pela vida, né? Era esse o meu recado. Eu agradeço imensamente, estou muito feliz de poder dar esse recado aqui hoje e desejo para as que estão na mesa comigo uma excelente também exposição e participação. Meu abraço, meu muito obrigado e até breve.